Olá pessoal, sou Harry Sultan. O que vou contar pode ser perturbador, mas precisa ser dito, pois a grande mídia britânica, com exceção da Great Britain News e algumas publicações menores, não reportará isso. Então eu vou falar sobre isso. Este vídeo pode ser desmonetizado ou removido, mas precisa ser contado. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar das gangues de aliciamento, compostas principalmente por homens paquistaneses aliciando meninas menores de idade, algumas com apenas 11 anos. Na verdade, eu me pergunto por que são chamadas de gangues de aliciamento. Deveriam ser chamadas de gangues de estupro, em muitos casos de estupro coletivo. Este vídeo aborda pessoas de uma religião e comunidade específicas que desenvolveram preferência por meninas não muçulmanas. Eu tenho que agradecer ao Tommy Robinson por trazer isso à tona. Se dependesse da polícia incompetente, talvez nunca teríamos sabido disso. Neste vídeo, vou cobrir tudo e também expor algumas mentiras comuns contadas por propagandistas islamistas sobre a nacionalidade e a religião dos perpetradores. Mas vamos começar com essa sentença de 106 anos que foi dada a 7 homens, todos paquistaneses, todos muçulmanos, alguns com barbas muçulmanas religiosas. Os homens foram considerados culpados em junho após um julgamento de 9 semanas no Tribunal da Coroa de Sheffield, resultante de uma investigação da Agência Nacional de Crime na Operação Stovewood. O oficial sênior de investigação da Agência Nacional de Crimes, Stuart Cobb, descreveu os homens como cruéis e manipuladores, dizendo que eles aliciaram e exploraram suas vítimas, submetendo-as ao abuso mais angustiante possível. Aqui estão os detalhes das suas sentenças. Tahir Yassin, 38 anos, da rua Burngrave, Sheffield, condenado a 13 anos de prisão por 8 acusações de estupro. Ramin Bari, também de 38 anos, da rua Derby, Sheffield, condenado a 9 anos de prisão por 4 acusações de estupro. 43, da rua Elizabeth Way, Rotherham, 14 anos de prisão e 2 anos em liberdade condicional por 2 acusações de atentado ao pudor contra a menina de 11 anos. Yassir Ajibi, 39 anos, da rua Walter, Rotherham, condenado a 6 anos de prisão mais 1 ano em liberdade condicional por atentado ao pudor contra uma menina de 11 anos. Mohamed Zamin Sadiq, 49 anos, da rua Richard, Rotherham, condenado a 15 anos de prisão mais 1 ano em liberdade condicional por crimes sexuais contra menor de 13 anos. Mohamed Siab, 45 anos, residente da rua Stevenson Drive, Rotherham, foi condenado a 25 anos de prisão por relação sexual com menor de 13 anos, 2 acusações de estupro e tráfico para exploração sexual no Reino Unido. 43 anos de Rotherham, 24 anos de prisão e 1 ano em liberdade condicional por atentado ao pudor de uma menina de 12 anos, estupro de menor de 13 anos e 2 acusações de estupro. 37 anos, da rua Grosvenor Road, Rotherham, foi absolvido de 2 acusações de estupro. As vítimas, de 11 a 16 anos na época dos crimes no início dos anos 2000, estavam sob cuidados e foram aliciadas, frequentemente abastecidas com álcool ou drogas antes de serem estupradas ou agredidas. Zoe Becker, do Ministério Público, disse: esses 7 homens deliberadamente se aproveitaram de 2 jovens que sabiam ser vulneráveis e, usando drogas e álcool, as exploraram para sua própria satisfação sexual. A crueldade e o abuso que as vítimas sofreram nas mãos desses réus foram horríveis e continuam a ter um impacto duradouro em suas vidas hoje. Ok, agora que resolvemos essa parte, devo dizer que isso é só a ponta do iceberg. Agora sabemos que pelo menos 1.500 jovens foram estupradas apenas em Rotherham. Por que a polícia não fez nada? Um artigo do Daily Mail de 2015 relatou que pelo menos 54 policiais foram acusados de fazer vista grossa para o abuso. Alguns são até acusados de participar de um anel de pedofilia. A Comissão Independente de Reclamações contra a Polícia, investiga 194 alegações contra oficiais por ignorarem apelos de meninas escolares aterrorizadas durante repetidos estupros. Mais de 20 homens já foram condenados por envolvimento com as gangues de aliciamento de Rotherham, e investigações em curso apontam novos suspeitos. A Operação Stovewood, investigação em andamento da Agência Nacional de Crimes, identificou mais de 190 suspeitos e se envolveu com mais de 300 vítimas.
Esta investigação abrange abusos ocorridos entre 1997 e 2013, com estimativas sugerindo mais de 1.500 vítimas potenciais no total. A operação segue em curso e novos julgamentos são aguardados nos anos vindouros. Quando essa história veio à tona em 2014, você sabe como a comunidade muçulmana respondeu? Em vez de se distanciarem desses criminosos e condená-los, eles disseram à comunidade muçulmana para boicotar a polícia de South Yorkshire por, e eu cito, marginalização e desumanização dos muçulmanos. Por outro lado, a polícia de South Yorkshire e o conselho local foram criticados por não conseguirem evitar o escândalo, com os oficiais alegando mais tarde que não intervieram por medo de serem rotulados de racistas. Eu não acredito nisso. A realidade pode ser muito mais sinistra. Oficiais podem ter se envolvido nos estupros, ser acusado de estupro ou ser envergonhado por não agir por medo de ser chamado de racista. Vou deixar isso com você. Vamos agora à parte mais importante do vídeo. Tenho certeza que você já ouviu muçulmanos dizerem: homens brancos ainda cometem mais estupros do que homens paquistaneses. Essa afirmação vem do relatório do Home Office, que abordarei em breve, pois admitamos, 99% das pessoas que fazem essa afirmação não leram o relatório. Eu leio. Mas a maioria das pessoas que propagam essa afirmação de que o relatório do Home Office admite que as gangues de aliciamento não são um problema muçulmano e que o estudo não encontra evidências credíveis para um estereótipo de extrema-direita que se espalhou amplamente na mídia, geralmente se baseiam em um artigo do Guardian escrito por Ella Cockburn e Waqas Tufail. Deixe-me citar, o estudo de 2 anos do Home Office deixa muito claro que não há base para afirmar que muçulmanos ou homens de herança paquistanesa estão desproporcionalmente envolvidos nesses crimes. Ao citar nossa pesquisa, confirmou-se a falta de confiabilidade da afirmação da Quilliam de que 84% dos infratores de gangues de aliciamento eram de herança asiática. Uma mentira técnica, mas ainda assim uma mentira. Não há evidências de que a maioria dos infratores de gangues de aliciamento eram muçulmanos ou paquistaneses, porque eles descartaram muitas evidências. O relatório reconhece que existem desafios com os dados e aconselha contra a tirar conclusões definitivas. Por exemplo, alguns estudos sugerem uma superrepresentação de infratores negros e asiáticos em relação à demografia das populações nacionais. No entanto, não é possível concluir que isso seja representativo de todas as ofensas baseadas em grupos de exploração sexual infantil, sendo exploração sexual infantil a exploração sexual infantil. Então, quais são os desafios? Primeiro, alguns incidentes não tinham dados de etnia registrados. Em segundo lugar, há um problema com a coleta de dados étnicos, pois a polícia frequentemente os insere em vez de permitir que o infrator se autodeclare. Além de erros ocasionais, isso não teria tido muito impacto. Houve, no mínimo, 3 esforços importantes de coleta de dados, nos quais os asiáticos foram superrepresentados. Deixe-me ler do relatório sobre este desafio. A polícia coletou dados sobre etnia usando categorias amplas e isso exigiu que a polícia atribuísse uma etnia em vez de ser autorrelatada pelos infratores. Eles descartaram muitos dados no relatório porque foram registrados pela polícia em vez de serem autorrelatados pelos infratores. Essa é uma das principais razões pelas quais muitos dos dados foram rotulados como não confiáveis, levando à conclusão de que nenhuma evidência foi encontrada. Por exemplo, em uma instância, Proteção Online contra a Exploração Infantil coletou dados em 2011. Em mais da metade dos casos, não havia dados de etnia, mas do que restou, 38% eram brancos, enquanto 28% eram asiáticos. Isso é uma representação muito clara. Deixe-me ler do relatório. 2.300 possíveis infratores, mas aproximadamente 1.100 foram excluídos da análise devido à falta de informações básicas. Nos 1.200 casos restantes, a etnia era desconhecida para 38% deles. Quando os dados estavam disponíveis, 30% dos infratores eram brancos e 28% eram asiáticos. 2 anos depois, vamos tentar de novo, já que a primeira tentativa pode não ter sido suficiente. E fica pior. Em 2013, a COP realizou um segundo trabalho neste espaço. Dados sobre abuso sexual de crianças de contato foram solicitados a todas as forças policiais na Inglaterra e no país de Gales, com respostas de 31 delas.
Então, dos 52 grupos onde os dados fornecidos eram utilizáveis, metade dos grupos era composta por todos os infratores asiáticos, 11 eram todos infratores brancos, 4 eram todos negros e 2 eram exclusivamente árabes. Havia 9 grupos onde os infratores vinham de uma mistura de origens étnicas. Então, olhando para os infratores em todos os grupos, dos 306 infratores, 75 eram asiáticos. No entanto, como com o CEOP de 2011, esses números devem ser tratados com cautela devido à quantidade de dados faltantes. Esses malditos dados faltantes, eles se escondem por trás de uma tecnicidade. A menos que você esteja me dizendo que apenas os dados de pessoas brancas de alguma forma magicamente não são coletados e a etnia de todo homem asiático é registrada, é bastante claro que, de uma população de 7%, eles estão claramente superrepresentados. Em meu relatório sobre o escritório em casa, que linkarei abaixo, discuto a superrepresentação significativa de homens muçulmanos de origem paquistanesa em gangues de aliciamento, não apenas em Rotherham. A investigação continua. Apesar de pelo menos 1.500 vítimas, somente 20 pessoas foram condenadas até o momento em Rotherham. A comunidade muçulmana segue citando este artigo do Guardian, que obtém informações de um relatório do Home Office que acabei de lhe mostrar. Todo o argumento deles é construído com base no fato de que a polícia relatou a etnia do infrator em vez do próprio infrator relatá-la. Os dados ausentes de que eles falam devem afetar a todos igualmente. Não pode fazer um grupo pior do que é e o outro melhor do que é. Agora vamos ler a manchete do Guardian novamente, agora que você entende o que está escrito no relatório. O relatório do Home Office concluiu que não há evidências críveis de que qualquer grupo étnico esteja superrepresentado em casos de exploração sexual infantil. Eles te enganaram com um simples detalhe técnico. Este relatório foi divulgado durante o governo dos Tories. A polícia não perseguiu os infratores por medo de serem rotulados como racistas. O Ministério do Interior emite um relatório e afirma que não há evidências críveis, quando na realidade eles descartaram evidências por uma tecnicidade. Apesar de tudo, os dados coletados pelo CEOP em 2011 e 2013 na Inglaterra e País de Gales mostram que os muçulmanos estavam superrepresentados. 28% no relatório do CEOP de 2011 e 50% no relatório do CEOP de 2013. Ademais, eles ignoraram as alegações da polícia de Skidmore sobre a superrepresentação massiva de minorias étnicas, o que parece uma conspiração. Sugiro que você leia minha discussão ou, melhor ainda, o próprio relatório que vou vincular abaixo. Espero que você entenda o que eles querem dizer com credível quando afirmam não haver evidências confiáveis de que homens paquistaneses estão superrepresentados em gangues de aliciamento. Como eu disse, este vídeo provavelmente vai ser desmonetizado ou pior, será removido. Você pode apoiar este canal tornando-se um patrono em patreon.com/HarrySultan ou comprando um café para mim em buymeacoffee.com/HarrySultan. Até a próxima vez. Tchau. Se quiser apoiar meu trabalho, torne-se meu patrono em patreon.com/HarrySultan ou pode simplesmente me comprar um café.